Hello everyone, Teacher Socorro para mais um vídeo aqui para vocês. Hoje eu vou explicar a diferença entre o Simple Past e o Present Perfect, tá? Muita gente tem dificuldade nisso, então eu vou fazer um vídeo aqui especial para você resolver, vamos dizer, esse percalço no caminho de vocês, né? Essa dificuldade, tá? Vocês vão ver que eu vou colocar exemplos bem práticos, tá? E eu vou explicar da maneira mais simples possível, porque assim, tem bastante mini regrinhas, tá? Na hora da gente decidir se vai usar o Simple Past ou o Present Perfect, tá? Então, eu vou deixar a maneira mais simples para ficar mais fácil de aplicar. E vocês vão ver que vai se aplicar todas essas mini regrinhas, tá bom? Então vamos para a vinheta e vamos direto para nossa aulinha. Bom, pessoal, então vamos começar aqui com uma frase bem prática, tá? Pra gente já perceber a diferença desses dois, né? Pessoal, eu fui para casa, né? Eu fui para casa. Quando você, a primeiro tipo do passado que você aprende, no primeiro tempo, é o Simple Past, né? Então, o Simple Past é o passado do go, né? Eu vou para casa, I go home, né? Eu fui para casa, I went, né? Fui. Went, passado do go, então I went home, né? Pessoal, então o Simple Past é isso, né? É só substituir o verbo pelo passado do verbo. A maioria dos verbos vai ser normal, né? Vai ser fácil fazer. Só colocar o D, ED ou IED no final e já era, né? É a única conjugação que vai ter. Então vai ser bem simples montar algumas frases no passado simples, né? No Simple Past. Mas olha que interessante, pessoal. Essa mesma frase, tá? Eu fui para casa, eu posso fazer com o Present Perfect. No Present Perfect, né? I have gone home ou I've gone home. E o que tem de semelhança entre essas duas, né? A primeira coisa que vocês conseguem notar que é semelhante entre esses dois tempos, né? Semelhante entre eles. É a mesma, o quê? Tradução, né? Então olha que interessante, esse went que a gente tem aqui, né? Eu vou até deixar destacado. E esse have gone, eles significam fui. Sim, significam a mesma coisa, tá? A primeira coisa que o brasileiro faz, né, quando ele vai aprender o present perfect, que é a segunda frasezinha de baixo, né, é o I have gone home, a primeira coisa que ele faz é tentar traduzir literalmente, tá? Pessoal, nunca façam isso, tá? A tradução é literalmente a mesma aqui, tá? Em que caso que ela pode ser parecida com a tradução que você vai fazer literal? É no Present Perfect Continuous, que é o outro tempo, tá? Um outro tempo que a gente vai aprender. Inclusive, eu vou fazer também um vídeo aqui no canal sobre o Present Perfect Continuous. Então, ó, se você quiser aprender também, se inscreva, tá? Não deixe de conferir, porque logo, 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 tá? Nas próximas semanas eu já vou fazer esse vídeo aí para tirar essa dúvida de vocês também, né? Então, olha que interessante, né? Mesma tradução. Então, para que eles vão ter outro tempo, né? É a primeira coisa que você pensa, né? Teacher, é a mesma tradução. Para que eles vão querer ter outro tempo? Pessoal, é muito simples, tá? Eu vou usar essa mesma folhinha aqui para ensinar uma definição para vocês bem simples aqui, né? Quando a gente for falar de past simple, né? Past simple. Vamos desenhar aqui a nossa linhazinha do tempo, né? Também vou deixar uma outra linhazinha do tempo aqui embaixo. E essa linhazinha aqui de cima é o now, é agora, tá? O past simple, por definição, tá? Ele é um passado que já ocorreu, né? Meio óbvio, né? Passado que já ocorreu. Pessoal, mas é um passado mais amplo, tá? Então, a primeira característica do past simple, de cima aqui, é que ele é amplo. Ou seja, é uma coisa que aconteceu no passado, mas já acabou. Pode ter sido aqui perto de agora? Pode. Tá? Pode ter sido hoje, eu fui para casa? Eu fui para casa? Pode. Né? Pode ter sido ontem? Pode. Pode ter sido há 3 semanas? Pode. Pode ter sido há 10 anos? Pode. Pessoal, literalmente, tá? O past simple pode ser qualquer ponto do passado, tá? Pela definição desse tempo verbal. Então, geralmente as pessoas vão usar o past simple em que situações, tá? Em situações que elas definem quando aconteceu a ação. E como assim, né? Definem. Pessoal, eu fui para casa. Eu posso falar que eu fui para casa hoje de manhã, não posso? Então vou falar aqui, né? Hoje de manhã. Vamos lá para a lousinha, né? Então eu chego ali
e complemento com, vou deixar até de verde, né? This morning. Olha que interessante, pessoal. Eu defini agora quando aconteceu. Quando? Tá? Então essa é uma perguntinha que sempre vai existir com esse tempo verbal com past simple, né? Quando que aconteceu? Eu fui para casa. Mas quando? Porque é amplo esse passado, lembra? Uma coisa que aconteceu lá no passado já acabou. Então você não sabe quando foi, tá? Literalmente, tá? Sempre que a gente for usar o past simple, é recomendável vocês colocarem um advérbio de tempo. Mas o que é um advérbio de tempo? Pessoal, simplesmente o que responde a pergunta quando. Não tem esse when ali em cima? Então, eu fiz a minha lição. I did my homework. Eu fiz a minha lição, mas quando? This afternoon. Hoje à tarde. Last night. Ontem à noite. Você viu que tudo isso daqui é advérbio de tempo, né? Ele vai mostrar para você quando aconteceu a ação. Perfeito? E no caso da de baixo, né? No caso do tempo de baixo. Pessoal, por definição, tá? Ele é um tempo mais recente, tá? O present perfect. Ele é presente? Não, tá? Ele é um passado recente. E por ser um passado recente, ele não vai lá para longeão, né? Geralmente está mais pertinho, está mais perto do agora, tá? Às vezes até se arrastando pro agora, como vocês vão ver no exemplo 2, tá? Então não se preocupe que a gente vai colocar mais exemplos aqui nessa aula, tá? Vai ser uma aulinha aqui de mais ou menos uns 10 minutinhos, porque eu vou mostrar mais exemplos. E se vocês quiserem depois, a gente pode fazer uma aula mais completa, né? Com frases na negativa, na question, né? Eu só vou mostrar a estruturinha como funciona, né? Para vocês de maneira bem rápida, mas eu não vou colocar frase em todas, né? Porque, pessoal, isso daqui são no mínimo 3 aulas, tá? 3 aulas completas, tá? No mínimo 3 horas para explicar isso. Porque eu explico antes o simple past, depois o present perfect, depois a diferença dos dois, né? E na verdade, pessoal, vamos ser bem sinceros, tá? Ao estudar o passado, a gente se vê de cara com verbos irregulares. Então a pessoa tem que decorar uma lista de no mínimo 20, 30 verbos. E a gente vai ver, tá? Uma vez a gente vai ter que decorar para o Simple Past e outra para o Present Perfect. Então é assim, coisa de 6 meses de estudo, né? Se eu for falar, né? Aqui eu estou explicando o básico para vocês entenderem a diferença dos dois, né? Então, ó, o Present Perfect, ó, aqui de baixo, né? Eu vou até deixar uma inscriçãozinha, né? Ele é mais recente, tá? Ó, Present Perfect, né? E ali é o Simple Past. Perfeito? Então aqui é de cima Simple Past e aqui é o Present Perfect. No Present Perfect, por definição, ele é mais recente, tá? Ou seja, ou ele aconteceu recentemente, né? Ou ele se arrasta até agora, tá? Quando ele se arrastar até agora, eu vou mostrar na segunda frase a característica dele, né? Mas geralmente ele é mais recente, tá? Então, por exemplo, eu fui para casa. Mas quando que eu fui para casa? Agora há pouco, tá? Não é interessante. Eu não preciso citar quando aconteceu, tá? Então, vou colocar aqui, ó. Não necessita, não precisa citar quando aconteceu. Simplesmente assim, pessoal, tá? Então, esse tempo é um tempo que ele é passado recente. Não precisa citar, não precisa citar quando aconteceu. Perfeito? Então vamos agora para os exemplinhos, né? Vou colocar vou voltar um pouquinho a luzinha aqui para mostrar para vocês. Bom, pessoal, até me diminuir aqui um pouquinho para mostrar a definição geral para vocês, né? Caso vocês tenham alguma dúvida, né? Então, o Simple Past, o que que ele é, né? Ele é o passado, ó, que aconteceu, tá? É um tempo no passado usado para descrever ações que aconteceram num ponto específico, tá? Um tempo específico, ó, no passado, tá? E o que que elas estão? Estão completas, tá? Então, por exemplo, eu fui para tal lugar, né? Pessoal, eu já fui e já voltei, tá? Literalmente. É uma ação completa, perfeito? Então, literalmente, quando a gente for usar o been, né, que eu estive, né, eu estive em tal local, né, é assim, usado para mostrar a diferença desses dois verbinhos também, né, em frases, né. Eu estive, né, eu vou até colocar aqui para vocês, tá, ó. Então, como que eu falo que eu estive, tá, que eu estava em tal lugar, né? Pessoal, passado do verbo to be, tá, no past simple. I was, né. Então, para quem não sabe, né, o presente do verbo to be é am, is, are, né. O passado é was, you were,
tá? E a terceira coluna é o been, tá? Para vocês entenderem, né? A gente está procurando a segunda coluna agora porque é o simple past, tá? Então, por exemplo, I was, né? Eu estive. I was at school, tá? Então, ó, eu estive na escola, né? Estive na escola. Pessoal, ao usar esse tempo verbal, tá? Ao usar o passado simples, ó. Olha a estruturinha aqui do lado. Olha que beleza, né? Se prestar atenção na estruturinha do lado, vocês vão entender, né? Ó, é a pessoinha mais o verbo, né? O verbo terminado em D, ED ou IED, né? Ou da segunda coluna, tá? No caso do verbo to be, ó, a gente tá com a segunda coluna aqui, não tá? Circuladinha, né? Ó, aqui é a segunda coluna, pessoal, porque é um verbo irregular, né? E do lado a gente vai ter a terceira coluna, né? Você vê que a gente buscou então da segunda coluna. Tá? Eu estive na escola. I was at school. Nesse caso aqui, eu estive em algum momento no passado, mas eu não estou mais, tá? Então, o que eu posso colocar aqui, tá? I was at school, né? E completar com o quê, né? Vou completar com ontem, né? Então, vou colocar aqui embaixo, tá, pessoal? Para não atrapalhar aqui a nossa dinâmica de cima, né? Então, I was at school, né? Yesterday. Olha que legal. Então eu estive na escola quando? Ontem. Perfeito? Vamos pegar aqui a primeira frase, então, né, que a gente tem de exemplo, né? Para a gente mostrar para vocês do Simple Past, né? Ó, I watched a movie last night. Olha que legal, né? Eu assisti. I watched, né? I watched. Passado do verbo watch, assistir, né? Então eu assisti. I watched a movie last night. Ah, para você fazer a pergunta, né? Você vai usar did you, né? Did you watch, né? E para fazer negativa, né? Que é o que está faltando aqui. Pessoal, negativa é bem simples, tá? A gente vai usar o didn't. Vou colocar aqui o I didn't watch, tá? No caso de eu não assistir, né? I didn't watch a movie last night. Perfeito? Então, pessoal, vocês conseguiram entender, né, que no exemplo aqui, ó, a ação de assistir o filme aconteceu num specific time, né? Quando que foi, ó? Last night. Né? Então aconteceu quando, ó? Last night. O que é last night, pessoal? Ele é um advérbio de tempo, não é? Adverb of time, advérbio de tempo. Ele responde com a pergunta, né? O que o advérbio de tempo responde? A pergunta quando, when, tá? Então é isso, tá? Para a gente usar o Simple Past, necessariamente tem que ter esse contexto, tá? Sempre você vai ter que citar? Não, tá? É importante também. Eu sei que esse vídeo vai ficar um pouco maior, mas é importantíssimo que vocês prestem atenção nisso, tá? Você sempre vai ter que citar? Não, tá? Numa conversa, se já falaram de ontem à noite, vocês podem usar todos os verbos na sua frase, na conversa, no passado simples. Por quê? Já foi citado quando foi a ação, ontem. E já acabou, tá? Então, tudo se encaixa dentro de qual tempo? Do Simple Past. Tá? Por isso que geralmente, quando você vai contar uma história, você vai contar usando o Simple Past. Mas e quando você quiser fazer um small talk, né? Fazer aquela conversa fiada, falar rápido o que você acabou de fazer, né? Aí você vai usar o próximo tempo que está aqui embaixo, né? Vamos dar uma olhadinha nele? Então vamos descer aqui, ó. Já o Present Perfect, o que ele vai ser usado, tá, pessoal? Ele vai ser usado para descrever, ó, ações ou eventos que aconteceram, ó, num tempo indefinido no passado, mas tem uma conexão com o presente. Ou seja, pessoal, passado recente, tá bom? Passado recente. Claro, você pode usar isso daqui, se você não souber quando aconteceu. Até pode, pessoal, mas geralmente, tá? Como ele é usado muito mais na fala esse tempo, por ser mais recente, né? Por você contar coisas que você acabou de fazer, geralmente ele vai ter esse contexto, tá? De passado recente, tá? Guardem isso porque não tem como errar. Tá? Se vocês usarem nesse contexto, não tem como errar, né? Então, olha que legal, né? A gente vai usar o que aqui a mais, né? O que tem de diferente? A gente tem diferente na estrutura só esse have ou has, né? Inicialmente, vamos dizer assim, né? Mas olha que coisa interessante, a gente também tem um verbo na terceira coluna, tá? Por isso que eu falei para vocês, né? Vai um tempinho para memorizar toda a lista de novo, né? Vamos fazer essa mesma frase que a gente fez ali em cima da escola, né? Eu estive na escola, para explicar o present perfect e a estrutura, né?
Bom, eu estive na escola, né? É I have. Aí a gente vai pegar emprestado aquele been ali da terceira coluna, né? Que é a terceira coluna do verbo to be. So I have been at school. Pessoal, nesse caso aqui, tá? Tem uma relação com o presente, tá? Se arrasta até o presente. Então, se eu falo assim, eu estive na escola usando esse have been, o que quer dizer, tá? Que você continua na escola, ok? Eu posso falar, por exemplo, que I've been at school for 10 years, tá? Eu estou citando um espaço de tempo decorrido, né? Só que, pessoal, isso daqui é para descrever que eu estive na escola por 10 anos, ou seja, eu continuo na escola, tá? Então, mesmo que eu coloque o advérbio de tempo, vai ter esse sentido, tá? De continuação, né? De continuidade, vamos dizer, fica melhor até em português, né? E você se arrasta para o presente, tá? Então, ó, guardem isso, tá? Lembrem daquela tabelinha que a gente mostrou, né? Do tempo. Você vê que ele se arrasta, né? Ele é mais recente e se arrasta para o presente, tá bom? Mas não tem só esse exemplo, tá? Eu quis usar esse exemplo da escola para vocês verem os dois usos, né? Mas a gente também tem aqui a próxima frase, ó. I have seen that movie before. Olha que legal, né? Eu já vi esse filme antes, né? Eu já vi esse filme antes, tá? Eu não sei quando aconteceu, tá? Esse daqui é um caso legal, né? Esse é um caso legal do quê? Ah, eu não sei quando aconteceu, né? Dá para você usar sim, tá? Dá para você usar. Você lembrou na hora que você assistiu o filme ali no presente. Você falou, ah, putz, eu já vi esse filme, né? Eu já vi esse filme. Como que a gente vai fazer a pergunta, né? Have, né? Have ou has na frente, a gente só inverte com a pessoinha que está aqui, né? Então, have I, have you, has he, has she, tá? Simplesmente assim. E como que a gente vai fazer a negativa, né? A gente vai colocar o not no have, né? Então, eu posso falar, por exemplo, que I haven't, or he or she, né? He or she hasn't, tá? Então, simplesmente isso, né? Uma maneira bem simples. Eu sei que cortou ali o bin, né? Só que agora apareceu o bin aqui na tela. Acabei de perceber aqui na hora que eu abri o vídeo para editar, né? Mas, pessoal, é só isso, tá? Deu para entender então a diferença dos dois, né? Vamos fazer o último exemplinho. Eu vou colocar um exemplo ainda extra para vocês fixarem o conteúdo. Bom, vamos para o segundo exemplo então, né? Example 2 aqui. E eu vou colocar um example 3, que é o que vocês mais vão se deparar no dia a dia, né? Exemplo 2, tá? She has lived in Paris for 5 years, ó. Ela viveu em Paris por 5 anos. Ou seja, pessoal, olha a diferença aqui, tá? Se eu falar, por exemplo, ó, she lived, né? Fala aqui, she lived. Ah, então ela viveu for 5 years. Vocês perceberam aqui, ó, que she lived, né? Isso daqui ela viveu, mas já acabou. Tá, ó, passado simples. Já essa frasinha aqui de baixo, olha que interessante. She has lived, né? Então ela viveu em Paris por 5 anos. Ou seja, ainda tá lá. Então ainda vive. Tá? Ela ainda vive nesse país. Legal? E perguntinhas assim com how long, tá? Por quanto tempo? Geralmente são feitas com o present perfect, tá? Tem algumas perguntinhas que vão ser características de cada tempo. Por quê? Né? Por exemplo, perguntinha com when, né? Quando? When, geralmente, né? Com a perguntinha que responde o past simple, vai ser respondida com past simple e vai ser feita com past simple, né? Então, when did you live in Paris? Quando que você morou em Paris, né? Ah, I lived in Paris 5 years ago, né? Eu morei em Paris 5 anos atrás, né? Agora, se você perguntar assim, ó, por quanto tempo, né? How long, ó, por quanto tempo? Então, você arrasta até hoje, né? Então, essa pergunta aqui, how long, tá? Ela é mais pro present perfect. Deu para entender que até o uso da pergunta tem a ver com o tempo, né? Até o uso da pergunta explica o tempo. Isso daqui é muito legal, tá bom? Vamos fazer a última agora, né? Que é o que vocês vão mais ter no dia a dia, né? Por exemplo, né? Teacher, I have finished
mostrar aqui a estrutura, né? I have finished my homework. Pergunta de 10 milhões para vocês, né? Não valendo nada porque eu não tenho 10 milhões, né? Teacher, I have finished my homework. E agora eu uso na resposta aqui, né? Que sensação que eu quis passar aqui? Eu terminei há muito tempo atrás ou há pouco tempo? E agora eu deixei centralizado aqui para vocês verem, tá? Desculpa, é que eu tive que aumentar muito aqui a tela, né? Mas eu acho que vai dar para ver agora, né? Ó, she has lived in Paris for 5 years. E aí, pessoal, e agora? Que sensação que eu falei aqui, ó? Eu terminei a minha lição de casa, né? Terminei. É recente ou eu já terminei faz tempo? Eu estou usando o present perfect, não estou? Então, o que eu estou querendo dizer? Que eu terminei recentemente. Sim, tá? Eu terminei a lição recentemente. Bom, pessoal, eu espero ter ajudado vocês nesse vídeo, tá? Eu sei que foi um vídeo longo, uma explicação longa, mas eu espero que tenha sido, assim, perfeito para vocês, tá? Tenha sido uma explicaçãozinha que ajude vocês a finalmente entender a diferença desses dois tempos verbais, tá? Se tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários que eu vou responder, tá? Talvez eu possa fazer uma aula maior ou um vídeo só explicando a dúvida específica, tá? Mas eu espero ter ajudado vocês, tá? Lembrem-se, os dois tempos têm a mesma tradução, a diferença é o uso, né? O past simple ele é usado para quê, né? Para quando a ação foi mais para o passado e você quer falar quando aconteceu ou a pessoa já mencionou quando aconteceu. Já o present perfect ele é mais colado com o presente, ele é mais recente, né? E você viu que se a gente usar o for, né, por tanto tempo, a gente até cola com o presente, né? Porque eu vivo, ó, por 5 anos, ou seja, eu ainda estou lá. Tá? Mas o mais importante é isso, tá? Entenderem tradução, que é a mesma, né? Só que a diferença do uso, tá? E vocês vão me perguntar assim, né, pra gente encerrar, mas professor, por que o pessoal usa assim, então? Se só complica a vida deles, né? Na verdade, não, tá? Evita confusões, na verdade. Evita confusões. Porque em português você fala assim, ó, terminei minha lição. Fiz minha lição, melhor. Fiz minha lição. O professor vai falar, beleza, mas fez quando? Né? A gente vai inferir, né? Por falarmos português há muito tempo, que foi há pouco tempo, mas vai que a pessoa fez ontem, né? Aí eu posso chegar para o aluno e falar, ih, brincadeira, hein? Vai fazer em cima da hora, né? Vai fazer na aula, né? Ele, não, professor, fiz ontem. Olha como causa confusão, né? Por a gente não ter esse tempo no passado que descreve essas situações recentes, tá? Eu espero ter ajudado vocês. Se vocês curtiram o vídeo, deixem o dedo no like aqui, se inscrevam no canal, deixem suas perguntas, tá? E confira o nosso curso aqui com 15 dias grátis, tá? Para aprender inglês em 1 ano. E a gente vai ter essa aula e muito mais lá, tá? É um curso completíssimo, com aulas ao vivo, com um grupo de WhatsApp, com mais de 300 videoaulas, um listening pra caramba, exercício, centenas de exercícios. Então, assim, vale muito a pena vocês conferirem com 15 dias grátis e vocês vão ver o preço da mensalidade como ele é irrisório, tá? Thank you very much, guys. Muito obrigado por assistirem até aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo do canal.